Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Amados irmãos, vamos abrir Hebreus, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 4, onde fala das 7 glórias de Cristo. Diante, irmãos, que nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E quem disse isso não foi eu, graças a Deus. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos garante. Fala, Pai, eu rogo por eles. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Livros do maligno. Quem está dizendo isso é o próprio Senhor Jesus, que está dizendo que nós não somos do mundo. Trazer essa realidade para nós, irmãos, diante de um mundo que jaz no maligno, nós precisamos nos apoiar naquilo que é seguro para nossas vidas, que irremediavelmente jamais pode falhar. É a imutabilidade de Deus, da pessoa e obra de Cristo em nossas vidas. Se Deus diz que nós não somos do mundo, Ele garante, através da pessoa e obra de Cristo, que nós não somos do mundo. Mas você pode dizer, mas vivemos no mundo e temos as dificuldades do mundo. Sim, agora nós precisamos aprender a viver como não sendo do mundo. Essa é a vida do peregrino, que é uma outra história, que é no acampamento, que vai ser falado sobre isso. Mas, amados irmãos, nós precisamos firmar os nossos passos, os nossos olhos, nossos ouvidos, naquilo que é realmente mais real do que essa mesa diante de nós. Essa mesa aqui, ela vai acabar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Cristo Jesus, a pessoa e obra de Cristo, elas são imutáveis. Ninguém pode tirar aquilo que Cristo fez lá na cruz, e ninguém pode tirar aquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Ninguém. Eu e você, nós precisamos fincar os nossos passos naquilo que é imutável. Todas as coisas nesse mundo são mutáveis. Mas uma coisa é imutável: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a obra que Cristo fez lá na cruz é imutável. Quando Deus diz que nós somos seus filhos, e somos, diz a palavra de Deus, Ele está dizendo. E isso é imutável, não tem como mudar. Então nós precisamos nos firmar nas âncoras seguras que a Bíblia nos dá sobre a pessoa e obra de Cristo e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Isso, irmãos, norteia toda a nossa vida. Porque os ventos sempre vão ter. As tribulações sempre vão ter. Acusações do inimigo sempre vão ter. O engano do inimigo sempre vai ter, enquanto estivermos aqui. O acusador sempre vai ter. As flechas malignas que ele manda sobre nós sempre vai ter. O mundo e o inimigo exterior vai estar aí. E o interior, que é a carne, vai estar aí conosco, até a vinda de Jesus, até nós ganharmos a dimensão celestial. Então nós precisamos aprender, irmãos, a firmar os nossos passos naquilo que é celestial. Porque a única coisa que realmente nós podemos ter esperança viva é naquilo que é celestial.
toda a nossa esperança em qualquer outra coisa que não seja Cristo, a pessoa de Cristo e sua obra, nós estamos numa areia movediça. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é a rocha. Essa rocha, irmãos, ele faz uma comparação com coisas naturais, levando para coisas espirituais. Essa rocha que nós temos nesse mundo, você pode colocar no dinamite, você pode implodir. Mas a rocha, que é Cristo, ninguém pode tocar, porque ela é inabalável. Ela é eterna. Por isso a sua obra é inabalável, e a sua obra em nós, ela é eterna. Nós precisamos fincar os nossos pés naquilo que é a realidade espiritual. Então aqui fala 7 glórias de Cristo, e vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou no Filho. Aonde que está o falar de Deus para conosco? É nos profetas? Não. Não. O que ele está querendo dizer aqui? Que Cristo é tudo que Deus tem para falar conosco e quer falar conosco. Tudo está no seu Filho. Por isso que Deus vai falar, Jesus vai falar em João, que João Batista foi o último profeta. Então tudo que Deus tem para falar para nós, está no seu Filho. E tudo encerra-se, começa, continua e eternamente vai estar no seu Filho. Mas você vai dizer, Oswaldo, e tudo que está no Velho Testamento? Tudo vai falar do Filho, vai falar de Jesus Cristo. Só que fala numa linguagem tipológica, onde aqueles irmãos não tinham ainda o Espírito Santo de Deus morando neles. Eles teriam dificuldade de entender. E Deus, Ele só vai mandar o seu Espírito Santo depois que Cristo foi crucificado, morto, ressuscitado e exaltado à direita de Deus Pai. Aí Deus manda o seu Espírito Santo para viver em nós, e nós temos uma natureza celestial. Então tudo aquilo era um tipo. Agora quando chega aqui, Deus vai dizer, olha, tudo que eu tenho que falar está no meu Filho. Eu não tenho absolutamente nada. Por isso você vai entender. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele vai dizer, olha, o Verbo se fez carne, a palavra, e habitou entre nós, nós vimos sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. E no versículo 18 vai dizer, esse Verbo, esse Deus encarnado veio revelar o Pai. Então, irmãos, tudo que Deus tem para nós está no seu Filho. E aqui tem essas 7 glórias que você pode fincar os pés nela. E ele vai dizer aqui, nesses últimos dias falou no Filho. Por favor, o texto aí não é pelo Filho, é no Filho. Por quê? Deus não falou só através do seu Filho. Ele falou no Filho. Isso quer dizer o quê? Senão nós podíamos dizer que Jesus falou muita coisa, mas Jesus não fez. Então a pessoa de Jesus Cristo foi falado nele, lá naquela cruz. E ele vai dizer assim, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que eles. Essas são as glórias de Jesus. Mas preste atenção, quem é esse Jesus? Colossenses, onde que nós estamos firmados, e nós vamos falar essa noite, já falei outro dia,
eu gostaria de reafirmar sobre essas âncoras que nós temos que fincar nos nossos passos. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Quem é este? Quem é este? Se você pegar o 13, vai dizer: Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem é Ele? Deus, o Pai. Aí ele vai dizer: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual quem? Cristo. Agora ele vai dizer: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, sejam soberanias, principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Isso quer dizer, toda a nossa vida espiritual, toda a nossa vida como peregrino nesse mundo, tudo deve subsistir debaixo da pessoa e obra, soberania de Jesus Cristo. Tudo. Até as nossas dificuldades, até as nossas circunstâncias difíceis. Nele, tudo subsiste. E ele vai dizer: ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele existisse toda a plenitude. Irmãos, este é aquele que nós acabamos de participar da ceia. Nós estamos justos, irmão, nos alimentando daquilo que é celestial e trazendo nós à memória que o Deus encarnado, ele foi até a cruz e lá ele nos reconciliou com o Pai. Onde que estão as âncoras, Oswaldo? Vamos lá, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. É tão maravilhoso isso daqui, irmãos, que Deus, quando Deus fez em Gênesis 15, aquela aliança com Abrão. Você lê depois lá Gênesis 15, quando se faz uma aliança, você tem que ter duas pessoas, concorda? Você não vai fazer aliança com você mesmo. Você faz uma aliança com outra pessoa. Então se cortava um animal no meio, colocava um de cada lado, os dois passavam junto e aquilo era queimado. Então ali você firmava uma aliança. Deus olha para Abrão, Deus olha para mim, Deus olha para você e diz: não posso firmar uma aliança com ele e ele comigo. Porque fatalmente eles vão quebrar a aliança. Por que, irmãos? Porque as coisas de Deus são celestiais, são eternas, são imutáveis. O que Deus fez então? Adormeceu Abrão. E quem passou? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não tendo por quem jurar, jurei por mim mesmo. Tem como quebrar? Não tem. A salvação que Cristo deu a nós, irmãos, ela é imutável. Ela é imperdível. Ela é eterna. O inimigo ele vai atuar justo, um dos aspectos é esse. E nós vamos ver aqui. Mas ele diz assim: e assim depois de esperar com paciência, obteve Adão a promessa. Ele diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abrão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou-se por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Ele formou uma aliança com o seu próprio nome. O Velho Testamento todo você vai ver no nome dele. Ele vai dizer assim: por amor ao meu nome, por amor ao meu nome, por amor ao meu nome, eu sou fiel ao meu nome, fiel a mim mesmo, por isso eu te amei. Nunca pense, irmãos,
que se dependesse de nós, nós iríamos manter uma aliança com Deus? Jamais. A aliança é imutável, porque Ele fez uma aliança conosco. O amor de Deus me constrange, pensando assim: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele fez uma aliança na sua morte e na sua ressurreição. É imutável. E ele vai dizer assim, por isso, 17, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Quer dizer, o propósito de Deus não pode ser mudado. Não tem como o homem interferir no propósito de Deus. Ele vai ser cumprido. A igreja pode atrasar? Pode. A Bíblia diz em 1 Pedro. Quer dizer que Deus não vai conseguir cumprir o seu propósito? Sim, sim e sim. Sempre Ele vai cumprir os seus propósitos. São imutáveis. Por isso é uma aliança inquebrantável. Aí você vai chegar a algumas conclusões, irmãos. Nesse caminhar, você como peregrino, do modo ou outro, nós podemos desviar do caminho do propósito de Deus. Podemos ou não podemos? Salmo 119. O último versículo, irmãos. Lembre-se que o Salmo 119, quem fala é o peregrino. Você tem 2 ou 3 referências, Deus falando. O resto é o peregrino. O peregrino que está dizendo, a tua justiça, vivifica-me, Senhor. Ele está falando, é o peregrino. Olha o 177. Ando errante como ovelha. Não é como bode, irmãos. Ovelha. 176. Salmo 119, 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu. Ele está pedindo para quem procurar, irmãos? Para o bom pastor. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, quando nós julgamos os nossos irmãos, quando de um modo ou outro desviou do caminho. Se ele nasceu de novo, a graça de Deus vai alcançá-lo. E ele vai dizer, ando errante como uma ovelha desgarrada, procura o teu, porque é servo. Ele é ovelha e ele é um servo. Pois não me esqueço dos teus mandamentos, da tua palavra. Olha o que diz a Hebreus, continuando no texto, irmãos, antes de entrar lá em Atos. Só algumas coisas que nós firmarmos, irmãos, a imutabilidade. Se você pegar um caso tão drástico como tem em 1 Coríntios, que aquele jovem, ele tinha relação sexual com a madrasta. Não é isso? Não é isso bíblico? E Deus falou para ele, olha, então você perdeu a salvação, você deixou de ser filho. Foi isso que ele disse? Não. Então Deus diz, olha, através, quando você fala Paulo diz, não é Paulo que diz, foi o Espírito Santo que disse. Entrega o seu corpo para o diabo, para salvar a sua. Ele era salvo? Era salvo, irmão? Eu estou colocando diante de Deus, nós estamos indo para Paraíba, o meu amado irmão Severino.
nós precisamos aprender que a verdade e a graça andam junto. É um irmão na fé? Sim. Então tem graça. Mas tem a verdade. Deus nunca, irmãos, preste bem atenção, Jesus nunca vai chegar no céu. O dia que chegamos diante do tribunal de Cristo, Ele vai dizer para o seu pai: Pai, eu esqueci um lá, ficou um lá esquecido. Vai fazer isso? Não. Nós podemos esquecer. E podemos até julgar e condenar. Mas Jesus não vai esquecer. E as pendências? Existe o tribunal de Cristo, que eu e você nós vamos estar lá. Não compete a nós. O que compete? O que está na verdade e a graça. O texto continua, irmãos. Ele vai dizer: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus menta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Onde está o nosso refúgio, irmãos? Cristo. Cristo é a cidade de refúgio para pecadores do Velho Testamento. Onde vão encontrar o quê? Graça e verdade. E graça sobre graça. Mas nunca desassociado da verdade. E ele continua dizendo assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Cristo já, precursor, ele já entrou. Irmãos, é certeza absoluta. O nosso refúgio, irmãos, é Cristo vivendo na glória. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está dizendo que a âncora é segura e firme, porque é uma certeza absoluta. Que aquilo que Cristo fez na minha vida e na sua vida, ninguém pode tirar. Nem você mesmo. Você pode ter uma vida toda no deserto e não usufruir, não conhecer, não descansar na plena obra do maná que desce do céu, da rocha que sai água, da nuvem de dia e o sol da noite, e todas aquelas manifestações tipológicas de Cristo. E você pode ter uma vida nesse mundo não tendo descanso. Mas você foi tirado do Egito através do sangue de Jesus. Nunca mais vai voltar para lá. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nunca mais. O que garante, irmãos? Somos nós que estamos lá dentro? Não. O que garante é o sangue. É a cobertura do sangue. A igreja de Cristo, ela tem uma cobertura que ela não para pensar. A cobertura do sangue de Jesus. E se você não estiver debaixo da cobertura de Jesus, você não tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Vamos lá para Atos. Gostaria de algumas coisas, irmãos, para que nós pudéssemos descansar, não em nós. A Bíblia nunca disse para você descansar em você. Quando você vê lá em Hebreus 4 vezes Jesus assentado, cada um com um aspecto maravilhoso, ele se assenta depois de ele morrer lá na cruz, ressuscitar,
Ele se assenta porque ele é sumo sacerdote, ele se assenta porque sua obra está completa, ele se assenta porque ele vê o povo de Deus, mas tem um propósito na sua vida, que é toda a alegria, que é o próprio Senhor Jesus. Ele se assenta na sua obra completa lá na cruz, e ele diz para mim e para você, que Cristo, quando ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo, e ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que nós descansamos. Oswaldo, está sentado? Não! Você está descansando na obra que Cristo fez lá na cruz. Não nos seus méritos, não na sua boa conduta, não na sua moral. Tudo isso é bom, mas nós não descansamos naquilo que é nosso, nós descansamos naquilo que é do Senhor. E somente nele. Tudo que é nosso tem variação. Mas o dom perfeito de Deus desce do céu, é imutável, não tem variação nem sombra de nada. E nós cremos, irmãos, que Deus, pela sua imensurável graça, Ele fez essa obra maravilhosa em nossas vidas. Nós podemos descansar. Apesar de nós, há alguém que está assentado à direita de Deus Pai, intercede, é poderoso para nos salvar de nós mesmos nesse caminhar. Você tem jogado suas âncoras aonde, irmãos? O mundo é o mar. Você vai dizer, como você está falando isso, Oswaldo? Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que lá não haverá mais mar. Mar é insegurança, medo, morte, desolação, deserto. Não, irmãos. Enquanto estivermos aqui, o mar vai vir. Paulo estava sendo levado para Roma, ia ser julgado em Roma. Por que Deus permitiu que Paulo fosse para Roma? Porque lá em Roma havia irmãos, esperando o quê? A palavra de Deus. E na casa de César, irmãos, muitos foram regenerados pela graça de Deus. Por quê? Porque Deus tem o seu propósito. Como diz Jó, bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Irmãos, nós precisamos fincar nossos pés na pessoa e obra de Cristo e no seu propósito para nossas vidas e a vida da igreja. Senão nós vamos nos desviar do caminho. Enquanto eles estavam lá, irmãos, olha a circunstância. Versículo 19, Atos 27. Versículo 19, olha o que ele diz. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Você está vendo que quando veio aquelas tempestades, eles começaram a tentar resolver, vão esvaziar o navio, vão diminuir a carga, e vão fazer isso, vão fazer aquilo, mas isso não dá segurança, porque, irmãos, não é a nossa força, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito Santo, é pela direção de Deus, é pelo poder de Deus que nós somos sustentados, apesar de que o barco vai para lá, vai para cá, vai para lá e vai para cá. As vidas pessoais, conjugais, familiares e na assembleia, muitas vezes são assoladas com essas tempestades. Mas Deus tem um propósito. E Deus sabe o que está fazendo. Agora, nós sabemos em quem nós temos crido? Que é poderoso para guardar o nosso depósito? Qual é o depósito? O Evangelho da graça de Deus. E qual é o Evangelho? Cristo morreu por nós, pecados lá na cruz. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. O Evangelho da graça de Deus. Açoitados, versículo 20. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas. Você está vendo a sua vida aí?
Está vendo esse caminhar seu aí? Que muitas vezes você olha e você não vê nada, não vê sol, não vê estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Uma hora de desesperança. Quem aqui não enfrentou, não enfrenta e pode enfrentar? Todos. Todos. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E qual o propósito? Ele seja glorificado. E quando Deus é glorificado? Quando Deus está satisfeito. E quando Deus está satisfeito? Quando, irmãos, nós, pela sua imensurável graça, firmamos passos na pessoa e obra do seu Filho e não saímos dela. É o que eles vão fazer aqui, irmãos. Quando entra no versículo 27, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado do outro, para o outro mar, Adriato, por volta da meia-noite, pressentir os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Preste bem atenção, tem tudo conotação espiritual para nossas vidas. Mas aqui, lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. O que é o prumo? Amós diz assim: Deus colocará o prumo no seu povo. O que é o prumo de Deus para o povo? A sua palavra. Lança a sua palavra. Lança a sua palavra. Aonde que vai chegar? Versículo 28. Receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, nós precisamos estar lançando as âncoras até o dia que Jesus Cristo virá. E Ele está vindo. Vai alta a noite, mas está raiando o dia. Enquanto estamos nesse mundo, irmãos, nós precisamos estar firmados nas âncoras celestiais. E as âncoras celestiais, irmãos, são invisíveis, não são terrenas. Elas são celestiais, no poder de Deus, através da pessoa e obra do seu Filho. Rapidamente, a primeira âncora, irmãos, nós acabamos de participar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Hebreus. Cristo derramou o seu sangue naquela cruz. Ele é eficiente, Ele é eficaz e Ele é eterno. Todos os nossos pecados foram perdoados. Ele não se lembra mais deles. Quem é que lembra? Satanás. Ele é um acusador. Ah, mas minha vida era assim, eu vivia minha vida assim, era assim. Todos os teus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus é poderoso para nos cobrir de todo o nosso pecado. Irmãos, finca o pé naquilo que Cristo já fez. Não aceite ser cobrado daquilo que Jesus já te perdoou. Não aceite. Ah, mas... O irmão Helder leu Efésios capítulo 1. Se você prestou atenção, está escrito assim: éramos, andávamos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com muito que Ele nos amou, Ele nos fez ressuscitar juntamente com Cristo e nos colocou assentados nas regiões celestiais
em Cristo Jesus. Quem pode tirar? 1 Pedro 1 vai dizer assim: Ele nos regenerou para uma viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Quem pode tirar? Lança sua âncora, irmão. As dúvidas vêm, as dificuldades vão vir. Mas Deus é imutável. Ele fez uma aliança comigo, com você, inquebrantável. Inquebrantável. Essa salvação em Cristo Jesus, irmãos, ela envolve uma substituição. Não tendo por quem jurar, jurei por mim mesmo. Quem pode me salvar? Ele mesmo. Ele nos substituiu lá naquela cruz. Todos aqueles animais do Velho Testamento, irmãos, era uma substituição. É um tipo. Agora não é bodes, nem carneiros, nem sangue de animais. Agora é Deus encarnado, o sangue celestial, vertendo naquela cruz para salvar pecadores terrenos condenados pelo pecado. Quando aquele sangue desceu daquela cruz, o céu tocou a terra, tocou eu e você, e Cristo nos perdoou eternamente pela sua graça. Mas também é vicário. O que é isso? Ele é um representante. Ele nos representa. O que ele representa, irmãos? Ele representa todo o pecado nosso estava sobre ele. Mas não é só isso, irmãos. Ele é expiação. O que é expiar? De modo simples, perdoar. Ele nos perdoou completamente. Mas a salvação também envolve identificação. Isso quer dizer o que, irmãos? Que naquela cruz, Cristo nos incluiu na sua morte. Não fomos só perdoados eternamente. Nós morremos em Cristo Jesus para sempre, para que tivéssemos a vida eterna nele. Na sua morte, morreu a morte. Foi a morte da morte na morte de Cristo. Mas foi a vida da vida na ressurreição em Cristo Jesus. E isso é vida eterna. Lança a sua âncora. Não tira os pés daí. Eu estou meio desgarrado. Senhor, traz de volta. Me traz de volta, Senhor. Eu sou teu servo. Estou desgarrado. Perdi a visão celestial. Perdi a visão no relacionamento conjugal. Perdi a visão dos meus filhos. Perdi a visão do que é a Assembleia e do que é o corpo de Cristo. Segunda âncora, irmãos. Cristo ressurreto é a nossa vida. Do mesmo modo que Cristo nos atraiu na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição, para que tivéssemos nova vida. Não é vida biológica, vida celestial. Por quê? Porque agora a vida reside em mim e você, através do Espírito Santo de Deus. Cristo em vós, esperança da glória. Mas, Oswaldo, eu leio, vejo minha vida, tem tanta coisa. Irmão, quem é aqui que não precisa de ajustes? Nós tínhamos aprendido a ajustar as nossas vidas na denominação, na religião, na doutrina de homens.
Agora nós temos que aprender, irmãos, a sermos ajustados pelo bom oleiro e pela sua palavra. Agora tem um modelo celestial, Cristo. E tudo na nossa vida, irmãos, que está desajustado, só existe um local de ajuste, Cristo. Ele é o modelo celestial para nossas vidas. Cristo é a nossa vida, irmãos. Colossenses 3, 4 vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, vier, nós seremos semelhantes a Ele. Quem tem a Cristo, tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. O Espírito Santo de Deus diz ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não por mérito, mas por graça. Não porque nós corremos atrás do Senhor. Não foi. A Bíblia toda, irmãos, é o pecador correndo e o Deus da graça atrás dele. Olha o povo de Deus no Velho Testamento. E se você pecar, preste atenção, não fuja de Cristo. Se lance aos seus braços. E você tem o sangue de Jesus. Você tem a obra da cruz, que te perdoa de todo o teu pecado. Normalmente as pessoas pecam e vão fugir de Jesus. Não faça isso. Você vai cair na mão de quem? Dos homens. O que Davi disse? É melhor eu cair na mão de Deus do que nas mãos dos homens, porque na mão de Deus tem misericórdia. Terceiro, irmãos, Cristo em nós é a nossa esperança. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo ressurreto é a nossa vida. E Cristo em nós é nossa esperança. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Nossa esperança, irmãos, é uma pessoa. É uma pessoa. O Deus da esperança vos enche de gozo e paz e alegria no Espírito Santo e façam vocês ricos de esperança. Nós não temos esperanças, nós temos esperança, porque a esperança é uma pessoa, é Cristo. Irmãos, tem tanto texto maravilhoso, desde que o irmão está lendo Romanos 5, versículo 1 a 8, que tremendo. Justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus, irmãos. Essa reconciliação, nunca, Deus vai dizer, não está reconciliado mais comigo, porque você pecou. Se confessar os vossos pecados, Ele é justo e fiel para vos perdoar e purificar de toda iniquidade. Filhinhos, isto vos escrevi para que não pequeis. Essa é a meta. Mas se você pecar, você tem um advogado. Irmãos, esse advogado já comprou e já pagou o preço de todo o nosso pecado. Se pode chegar a Ele. Mas o quarto, irmãos, Cristo intercedendo por nós é a nossa segurança. Isso quer dizer o quê, irmãos? Não importa se os irmãos estão intercedendo um por os outros, e deve, quanto mais o dia se aproxima, e deve. Mas há alguém, irmãos, que nunca se esquece de interceder por mim e por você. Romanos, capítulo 8. Tem coisas tão tremendas aqui, irmãos.
são âncoras para nossas vidas, irmãos. Aqui tem um monte de âncoras, irmãos. Mas só para citar rapidamente 4:31. Se Deus é por nós. Segundo, quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quem que justifica? Foi Ele. É Cristo quem morreu e antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Quem nos condenará? Quem nos intentará acusação? Hebreus 7 vai dizer, por isso, 25, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É a absoluta competência de Cristo intercedendo por mim e por você. É garantia para a minha vida e sua vida, irmãos. São âncoras que nós devemos nos firmar. Há momentos que nós não conseguimos nem nós orarmos. Mas há um intercessor que intercede por mim e por você. Continuamente. Nossas vidas. São âncoras, irmãos, que nós precisamos lançar. Diante desse mundo que jaz no maligno, nós precisamos nos firmar naquilo que é imutável, que não pode abalar. Há uma necessidade, irmãos, cada vez mais nos firmarmos. O êxodo foi realizado. Nunca mais. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os homens nós somos influenciados? Sim. Não somos do mundo. Quem disse isso? O próprio Jesus. Mas nós temos grande dificuldade. Sim. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Os direitos de Satanás foram destruídos. Ele pode tentar te acusar e te condenar. Pode? Não. Não. Ele vai te acusar. Não vai ter êxito. Se eu e você estamos firmados nas âncoras, que é Cristo Jesus. Não tem como, irmãos. Nós fomos, pela sua imensurável graça, libertos da autoridade das trevas. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Pela sua imensurável graça, nós fomos separados, presta atenção, nós fomos separados completamente do reino de Satanás. Você crê nisso? Ou você acha que não? Oswaldo, mas Satanás está... Ele pode enganar o povo? Pode. Ele pode acusar? Ele pode. Ele pode nos condenar? Não. Ele pode separar do amor de Deus? Não. Nada pode separar. Nós estamos num outro reino. Que reino é esse? O reino do Filho do seu amor. Graças a Deus. Irmãos, lança sua âncora. Se nós olharmos, irmãos, para o mundo, eu e você vamos ficar deprimidos. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ficar desesperados. Lance a sua âncora no Senhor. Ele é imutável. Ela é a âncora segura.
diante das tempestades desse mundo. Não tire os olhos de Cristo. Tudo que eu e você precisamos está na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não dorme. Nosso Deus não dorme, não te dormitará aquele que te guarda, ó Israel. Para nós, o Israel, existe o Israel, a igreja de Cristo hoje. O Israel celestial. O Israel terreno e o Israel celestial. Ele faz forte o cansado e revigora o vigor daquele que não tem força nenhuma. Mas aqueles que esperam no Senhor, lançam suas âncoras no Senhor, na pessoa e obra de Cristo. A sua força é trocada e sobe como águia. Irmãos, há uma atração de Jesus para cima. Não somos desse mundo. Quem disse foi Jesus. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quem disse foi Jesus. Ninguém arrebatará da minha mão. Quem disse foi Jesus. Eu, o Pai, somos maior que tudo. Quem disse foi Jesus. Lance, irmãos, a sua fé nas âncoras. E a âncora, irmãos, no resumo de tudo, é a própria pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no poder do Espírito Santo de Deus. É a âncora para a minha vida e para a sua vida, nesses dias cada vez mais difíceis e cada vez mais conturbados. Não fique olhando as aberrações da cristandade. Olhe para Cristo. E você vai ver que na sua vida, na minha vida, existem aberrações. Mas, irmãos, todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Todas as nossas fontes estão em Ti. Que Deus, pela sua misericórdia e graça, nos leve, irmãos, a lançar as âncoras celestiais. Elas são seguras, são eternas, são imutáveis, porque estão nos braços do nosso Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé, vamos orar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela pessoa do Teu Filho, pela obra do Teu Filho, pela beleza do Teu Filho, pela salvação através do Teu Filho, pela libertação em Teu Filho, pela santificação em Teu Filho, pelo chamamento em Teu Filho, pela justificação em Teu Filho, pela glorificação em Teu Filho. Obrigado, Senhor, por essa plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Faz de nós, Pai, traz-nos para Ti mesmo naquilo que nós temos nos desgarrado, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ó Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque tudo está consumado. Traz essa realidade, Senhor, às nossas vidas. Que tudo que Cristo fez na crise e conquistou na cruz seja uma realidade no nosso viver nesse mundo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou desse mundo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque o Senhor diz que nós não somos desse mundo, Senhor. Obrigado por essa graça maravilhosa. Se nós não somos desse mundo, Senhor, nós somos Teus pela Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Graça e paz a todos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70,
bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.